Olá! O tema que nós vamos tratar agora é o seguinte: será que o afeto é capaz de mudar as características genéticas de um ser humano? Esse tema circunda um outro grande tema chamado epigenética. Desde que eu comecei a trabalhar e estudar o tema da convivência familiar, eu sempre tive um objetivo maior, que era desmistificar cientificamente a família biológica como sinônimo da família ideal, ou como aquela que tem o maior potencial para gerar uma convivência feliz e duradoura. Essa minha busca ela foi iluminada em minha última viagem à Universidade de Harvard, que lá tem um centro para o desenvolvimento infantil e os mais modernos estudos sobre o impacto da carga genética na vida das pessoas, segundo os quais a herança genética não grava em pedra a pessoa que nós podemos ser ou as pessoas que seremos no futuro. Lá nas fatídicas aulas de biologia, eu digo fatídicas porque se a gente fosse bom nisso, a gente não teria feito direito, não seria do mundo do direito, né? A gente aprende que a partir do momento que um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, essa nova célula, que passa a ser denominada de ovo, vai dar origem a um conjunto de células que, por sua vez, vão culminar no embrião. Embrião esse que gestado tem o potencial para gerar a vida humana extrauterina. Então, a gente tem lá essa geração de vida humana extrauterina. Nós aprendemos também nas queridas aulas de biologia que o Watson e Crick, lá na década de 50 do século 20, descobriram o código genético. Eles decifraram que todas as nossas células têm nos núcleos delas os cromossomos. Os cromossomos que carregam em cada um deles o nosso DNA, o famoso ácido desoxirribonucleico. O que o DNA é? O DNA ele é formado por genes, que por sua vez são formados por nucleotídeos. Nos genes do DNA, nos pedaços de DNA, os nucleotídeos são formados pelas chamadas bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina, como a gente aprende nas aulas de biologia. A sequência dessas letras químicas, A, C, G e T, é que tem a receita para a produção das moléculas, principalmente as proteínas, que fazem as células do corpo humano funcionarem. De modo que a magia do funcionamento do corpo humano está na ativação de um gene para a produção de uma proteína que vai, então, determinar uma parte ou característica do corpo humano. Mas a gente tem uma quantidade muito grande de especializações possíveis nas células de criaturas tão complicadas como nós, né? O mesmo DNA é usado para dar origem a células de músculo, fio de cabelo, enfim, todas as nossas partes do corpo humano. A fita do DNA, do nosso material genético, é enorme, traz um monte de detalhe. Só para a gente ter uma ideia, se a gente esticar a fita do DNA, ela chega a ter até 2 metros de comprimento. Está lá dentro do núcleo celular, né? Mas chega a ter 2 metros de comprimento. E ela abriga 25 mil partes, que são 25 mil genes. Mas como é que esse DNA cabe dentro da célula, né? Cabe dentro das nossas estruturas microscópicas do corpo? Porque a gente tem ali algumas proteínas nucleares, que são chamadas de histonas, que fazem o que se chama de empacotamento do nosso material genético. Fica tudo ali, então, organizadinho, de forma circular, enrolado, como se fosse um carretel, né? E é justamente nesse ponto de análise que a gente volta a falar do que eu enunciei lá no início, que é a chamada epigenética. Para que os nossos genes eles possam ser expressos, o que significa um gene ser expresso? Ele poder ditar uma característica. A molécula do DNA ela precisa fazer o quê? Ela precisa ser, ainda que parcialmente, desempacotada das histonas, para os genes ficarem acessíveis às proteínas, e ali a gente tem, então, a transcrição de material genético. Os diferentes genes, as diferentes partes do nosso DNA são expressos de formas diferentes. E durante todo o tempo da nossa vida acontece esse processo. A nossa molécula de DNA ela é desenrolada, enrolada, empacotada, desempacotada,
fazendo os processos de modelagem do nosso cromossomo, ou da cromatina, como alguns cientistas preferem chamar. A gente pode dar alguns exemplos desse processo, né? Exemplo de processos de expressão gênica de características. Na fase da puberdade, a gente tem uma alta concentração ali de testosterona, né, nos meninos e de estrogênio nas meninas. Isso é lançado na corrente sanguínea. E esses hormônios é que são os sinais para que os genes relacionados ao desenvolvimento sexual sejam ativados e expressos. Aí, nesse momento, o que acontece? As regiões do DNA onde esses genes estão localizados vão ser abertas, desempacotadas e remodeladas. Aí, quando a fase da puberdade passa, os níveis de hormônio vão cair drasticamente e muitos desses genes vão precisar ser desativados. E as mesmas regiões do DNA vão passar por qual processo? Processo de fechamento ou reempacotamento. E isso é eterno. Durante toda a nossa vida, a gente tem esses processos de ativação e inativação gênica. Bom, mas como é que o maquinário da célula sabe onde é para resolver cada processo de ativação gênica? Essa é a magia da ativação e da inativação que se relacionam com o nosso meio ambiente. O nosso DNA, portanto, ele não é estático. A epigenética que estuda esses fenômenos, ela está no campo do paradigma do determinismo biofísico. Eu tenho um elemento quântico e eu tenho um elemento energético. Isso substitui um paradigma antigo que a gente estuda nas nossas aulas de química desde há muito tempo, do determinismo gênico. Então tudo que a gente faz, que a gente sente, que a gente come, que a gente bebe, interfere na nossa carga genética. Nossa alimentação, radiação, que a gente pensa, que a gente acredita, os exercícios que a gente faz ou deixa de fazer. Isso tudo interfere. E não tem nada a ver com nova era, né? Isso é ciência. Então a gente já viu que ocorrem constantes remodelamentos de DNA. E no que se chama de processo epigenético. Então, e esses processos de modelagem do DNA, eles são permeáveis a influências externas. Então, repito, a alimentação, o estresse, o calor, o frio, até a fome. Então, nós temos uma influência muito grande no meio. Muito grande mesmo. E, inclusive, há pesquisas científicas no sentido de que o que acontece numa geração marca a forma como o DNA da próxima geração vai se expressar. Então, a gente tem alteração no DNA a partir do que acontece no mundo externo. E isso é muito sério quando a gente fala sobre convivência familiar. Muito sério mesmo. O resumo, então, sobre a epigenética é que é uma área da biologia que estuda as mudanças no funcionamento de um gene e que não são causadas por alterações na sequência física do DNA, mas que acabam se perpetuando nas divisões celulares. Epigenética tem origem no grego epi, que significa acima, perto, a seguir. Então, são as mudanças que estão próximas dos genes. Tá? Então, repito, há influência clara do meio externo e o meio externo pode alterar o DNA. E quando eu falo de meio externo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de afeto. De modo que o tipo de afeto a que se submete uma criança ou adolescente interfere sim no seu DNA, interfere em características comportamentais, interfere em características físicas. Aonde é que a gente quer chegar com esse tema? Que uma criança ou adolescente que passam por um processo de adoção, que são adotados, podem ficar parecidos com seus pais, fisicamente, e do ponto de vista comportamental. Por quê? Porque a convivência com os pais por adoção vai ser determinante para os processos epigenéticos, para os processos de alteração gênica, para, portanto, a alteração do próprio DNA. Por isso que a gente disse que o afeto é capaz de mudar até mesmo o nosso DNA. Não ficamos mais com determinismo biológico. Temos
cientificamente comprovadas situações em que há alteração de material genético, de DNA. Portanto, caem por terra inúmeras preocupações que pais por adoção têm, no sentido de que vão pegar para criar, para cuidar, vão adotar crianças e vão ter que se submeter ali a uma carga genética sobre as quais não tem controle. E que então, a depender de onde essa criança veio, ela vai ter uma série de pré-determinações que são um alto risco para a família. Nada disso. Características podem ou não ser desempacotadas, podem ou não ser desativadas e ativadas dentro do nosso DNA, nos nossos genes, no nosso material genético. De modo que, mais uma vez, é importante que o direito das famílias se descole desse determinismo biológico. Deixe de tomar a família biológica como o único e exclusivo lugar em que se pode criar crianças e adolescentes, ou como sendo o melhor lugar. O melhor lugar para se cuidar, criar de crianças e adolescentes é na família que trate a criança e adolescente com amor, com afeto. Porque esse afeto, repito, é capaz de mudar o DNA, é capaz de mudar a vida de crianças e adolescentes que estão invisibilizados em todo o nosso Brasil, Brasil afora, nas instituições de acolhimento, ou mesmo com famílias substitutas que não têm interesse em ficar com essas crianças na condição de filhas e de filhos. Portanto, se você tiver condição, sempre se lembre de transmitir essa mensagem. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção aqui nesse nosso papo sobre direito das famílias, sobre direito da criança. Se ficar alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode fazer direto pelo Instagram, no @paulolepre, que eu vou estar sempre à disposição para participar com você de todas as dúvidas, todas as discussões que surjam. Quero agradecer também ao Centro de Estudos do TJ do Rio Grande do Sul por esse convite que me foi firmado. Foi uma alegria estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Um abraço e fiquem em paz.